Olá, queridos amigos e meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para fazer um pequeno vídeo de reflexão da palavra de Deus aos vossos corações e ao meu também, porque quando eu falo da palavra de Deus aqui, a palavra de Deus também ela está atingindo o meu coração. Ele está adentrando o meu coração, me lavando, me purificando, me limpando, né? Porque a palavra de Deus tem todas essas propriedades maravilhosas de fazer isso com o nosso ser, com a nossa vida. Queridos, há um texto que ele é muito conhecido até pelas pessoas que não frequentam igrejas, seja católica, seja evangélica, e esse texto ele é muito comentado, é muito falado pelas pessoas, principalmente quando elas querem falar acerca do amor de Deus. Do amor de Deus. Agora eu gostaria de explorar esse texto com um detalhe que poucas pessoas percebem. Poucas pessoas elas percebem esse detalhe que eu vou falar aqui dentro deste famoso texto evangélico. Antes de eu falar para você a palavra de Deus, eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Eu agradeço a Deus pela tua vida, você que é inscrito aqui no canal, muito obrigado, tá bom? Mas não deixe de ouvir a palavra de Deus por meio desse que vos fala e não deixe de se inscrever aqui no canal, de dar o like, que é aquele joinha, isso é muito importante, porque tem vídeos meus que eu observo, né, às vezes 100 visualizações, aí eu vou ver tem 12 likes, 12 joinhas. Então isso o YouTube entende que não tem relevância o vídeo. E os nossos vídeos então eles ficam parados, eles não são, porque o YouTube trabalha com algoritmo, né? É um robozinho com algoritmo. Conforme ele vê os likes, ele vai distribuindo o vídeo e então com isso cresce o número de inscritos, cresce a propagação e a gente pode alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Então conto com você para curtir, comentar, um comentário construtivo, né? Porque comentário destrutivo nós já estamos cheios aí nesse mundo vil que nós vivemos, né? Um comentário construtivo, curtir, comentar e compartilhar, os 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então vamos lá ao texto do qual eu me refiro. João, o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É muito conhecido de todos nós. E vem dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, Jesus ele falou essas palavras enquanto estava dialogando acerca do novo nascimento, acerca das maravilhosas graças que Deus tem, da regeneração para a humanidade, com o homem chamado Nicodemos, que era um homem da alta cúpula do Sinedrim, ou do Sinédrio. Esse é um homem muito eminente, doutor da lei, um professor da lei, um homem que sabia muito, conhecia muito das Sagradas Escrituras. E Jesus começa a falar algumas palavras para ele, que era necessário nascer da água, nascer do Espírito, né? Era necessário nascer de novo. Ele chega a interpelar Jesus e diz assim: será que eu, sendo já um homem velho, tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele entendeu diferente. E Jesus então fala com ele o seguinte: olha, você é mestre da lei e não entendes essas coisas? Porque isso lá no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 38, se a minha memória não estiver falhando, tá? Perdoe-me se eu estiver falhando na memória, mas está dizendo lá que Deus iria renovar o coração do povo, Deus iria dar um novo coração, ia tirar o coração de pedra e ia dar um coração de carne. Isso fala de uma mudança, isso fala de uma regeneração. E essa palavra regeneração, ela tem uma origem na palavra genaô, né? E essa palavra genaô, ela fala de genealogia, ela fala de geração. Inclusive é uma palavra ligada, inclusive tem um tronco semantical ligado com a palavra Gênesis, que é origem, começo. E quando tem uma origem, um começo, é para fazer tudo novo.
A regeneração, ela é processo de novidade de vida na nossa vida. É como se Deus estivesse pegando você, pegando eu, e nos fazendo outra vez. Isso é o novo nascimento. É Deus nos reconstruindo, ou Deus nos fazendo novamente. Deus criando em nós uma nova natureza, criando em nós uma nova ideologia, uma metanoia, na verdade. Metanoia é a palavra que nós damos para uma mudança radical na vida dos seres humanos. E em meio a esta conversa do novo nascimento, Jesus faz essa declaração a Nicodemos. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então você pode me perguntar, Deus me ama, né? Deus me ama muito. Muita gente só fala do amor de Deus dentro deste versículo. Mas há uma coisa muito interessante aqui. As pessoas, Deus me ama, Deus me ama. É muito comum nós ouvirmos isso. As pessoas falarem que Deus é amor, Deus me ama, Deus não vai fazer nada comigo porque Ele me ama. Agora vejam que tem um crivo dentro deste capítulo 3,16 de João. Um capítulo e um versículo que é considerado o texto áureo da Bíblia. Ou seja, o texto central da história da redenção, dentro das páginas da Sagrada Escritura. Há um crivo aqui. Deus ama? Ama. Mas como expressa esse amor de Deus para conosco? Qual é a forma pela qual Deus nos ama? De que maneira Ele nos ama? Ora, o texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Então aí houve uma mobilização amorosa da parte de Deus em prol das nossas vidas. Agora, qual foi a prova de que Deus nos ama? Qual foi a mobilização que Deus fez para mostrar a nós, seres humanos, humanidade, que Ele nos ama? Está exatamente nas palavras subsequentes de que Deus nos amou de tal maneira. Aí vem exatamente o crivo de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí está a prova que Deus te ama e de que Ele me ama. Todos aqueles que falam que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, tem que se lembrar que a prova do amor de Deus, ela passa pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a prova do amor de Deus. E se você não falar Jesus me ama, você não passou pela prova, ou seja, você rejeitou aquilo que Deus ofereceu, aquilo que Deus gratuitamente deu para você, como diz assim, vocês querem que eu dê uma prova do meu amor por vocês? Eu vou dar. E a prova do meu amor por vocês é eu dar o meu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em favor de vocês. E vejam só, Deus nos amou de tal maneira que deu. Jesus, Ele é um presente de Deus para você e para mim. Deus não nos cobra nada por dar-nos Jesus. A única coisa que Ele nos cobra é o que vem a seguir na subsequência do versículo. Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para quê? O que vamos fazer de Jesus chamado Cristo? Falou Pilatos lá no pretório, antes da crucificação dele, antes dele ser entregue na mão dos homens que iriam crucificá-lo, tirar a sua vida, e ele iria efetuar a nossa redenção lá na cruz do Calvário. O que farei eu de Jesus chamado Cristo? É uma pergunta que você deve fazer. E Deus está dizendo, Ele deu o seu Filho unigênito por amor a nós, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus. Se você não crer em Jesus, você não irá perecer. Se você crer em Jesus, melhor dizendo, você não irá perecer. Mas se você não crer em Jesus e não ver em Jesus a expressão máxima do amor de Deus. Então o amor de Deus, ele passa por Jesus. Quando você diz Deus me ama, você na verdade deveria falar Deus me ama, mas eu tenho que ir a Jesus. Porque está escrito lá pelo próprio Cristo que declarou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma dádiva, um presente, algo que você não precisa pagar. Por isso que a salvação é grátis. Alguém se está cobrando a você por salvação, por terreno no céu, isso não é de Deus. Isso é um evangelho estranho, é um evangelho que não é evangelho. É evangelho espúrio, falso, mentiroso, pernicioso e perigoso. Então, ele está dizendo,
deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, você tem que ter fé em Jesus, e ver em Jesus, e crer em Jesus, e ver em Jesus que o amor de Deus passa por ele. E após isso ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morrer, morrer. Existem alguns sentidos na Bíblia da palavra morte, tá? E a morte aqui no caso não é a morte física, não é a morte física. Se perecer aqui ou morrer não é a morte física, é a morte espiritual. É a separação eterna do homem para Deus. Então Jesus ele diz, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é essa, que nenhum se perca, que ninguém vá para a condenação, que ninguém seja alixado da gloriosa presença de Deus. Então Deus quer isso de você hoje. Ele quer de você uma decisão. Inclusive você que está na igreja, que diz Deus é amor, mas Deus é justiça. E o amor de Deus, assim como a justiça de Deus, ela passa pela pessoa de Cristo. Porque vejam bem, assim como também Deus está dizendo nesse versículo 16 do capítulo 3, que ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, um presente para nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, fica aí também uma sentença da justiça de Deus. Deus já deu a prova de que nos ama. Agora, se nós não quisermos, como diz um Salmos que diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Se nós não quisermos provar desse que se chama Jesus o Cristo, nós literalmente estaremos rejeitando o presente de Deus e, consequentemente, iremos morrer. Então, é um texto que revela o amor, mas também revela a justiça de Deus para com toda a raça humana. Então, essa reflexão que eu quero deixar para vocês, pensem nisso com muito carinho, e aí está a decisão da sua vida. O que fazer de Jesus chamado Cristo? Aceitá-lo ou rejeitá-lo? Querê-lo na minha vida ou descartá-lo como alguma coisa que eu posso descartar como um papel velho, um papel que eu não preciso mais usar e que jogo no lata do lixo e nada vai fazer falta para mim. Não é bem assim. Então é isso. Que Deus abençoe teu coração, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, ilumine a sua vida e que você tome a decisão certa, que é ao lado de Cristo. E não faça como o jovem rico, que ao ouvir as palavras de Cristo, se entristeceu e foi embora e não voltou mais para seguir o Mestre. Então que você não seja um dos tais, que você não seja uma daquela multidão que dizia, o que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão falou, crucifica-o. Ou seja, matem ele, nós não precisamos dele. Que essa não seja a tua decisão, ok? Não deixe de se inscrever no canal, de dar o like e de compartilhar, curtir e comentar. Que Deus abençoe sua vida e a todos nós, em nome de Jesus. Baruch Hashem. Que Deus o Eterno te abençoe.